Olá, bem-vindos ao canal da nossa igreja JMA de Minocamo e hoje nós estaremos ministrando a nossa terceira lição que tem como tema a natureza do ser humano. Se você quiser participar conosco pessoalmente na nossa igreja JMA de Minocamo, você é o nosso convidado. Toda sexta-feira, às 21 horas, temos os nossos estudos bíblicos. Venha! Você pode participar à vontade e aprender juntamente com a igreja a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Vamos lá direto para a nossa lição. Lição de número 3, a natureza do ser humano. Textuário. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. A verdade prática. Nossa tríplice natureza física e mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Nesta lição, nós estaremos estudando quais partes compõem a natureza do ser humano, mas o objetivo principal desta lição não é somente falar de quais partes a natureza do ser humano é composto, mas falar que nós devemos consagrar o nosso corpo plenamente, o nosso ser espiritual e o nosso ser material, completamente para a glória e a santificação do nosso Senhor, Deus, Salvador Jesus Cristo. Ok? Vamos estar falando já do nosso ponto principal, que é a natureza dos homens. Os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla. Uma física, que é o corpo, tá bom? E uma espiritual, a alma é espírito. Olha o que 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16, vai nos dizer. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo, o nosso homem exterior, que é o corpo físico, se corrompa, o homem interior, alma e espírito, contudo se renova de dia em dia. E para vivermos neste mundo, precisamos dessa natureza completa. Lembre-se que Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, vai nos dizer: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, ou algumas traduções, que seria a melhor, ser vivente. Olha que interessante. O corpo, ele foi feito para que habitasse a parte espiritual, a matéria com a espiritual juntas, para se tornarem completas, unidas em uma só substância, ok? A natureza do ser humano, ela é diferente da de Deus. Por exemplo, Deus é um ser simples. Quando eu digo simples, é que ele é só formado de espírito, tá bom? Deus, ele não possui um corpo físico como nós, visível, que nós podemos tocar e ver, pois Deus é um ser maravilhoso, poderoso, incrivelmente e inexplicável, que nós não podemos explicar como Deus é. Mas simplesmente Jesus ele vai dizer que Deus é espírito. E também diferente dos anjos, que os anjos são seres espirituais criados por Deus, ok? Então, são criaturas e eles não possuem um corpo físico. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 14, vai nos dizer que eles são seres espirituais, seres espíritos, ok? Vou estar agora explicando melhor, parte por parte dessas naturezas que compõem o homem por inteiro, ok? E a primeira parte que nós podemos ver, tocar, que é a chamada do homem exterior, que é o corpo físico, ok? Primeiro, a matéria, que é o físico. O homem veio à vida a partir de uma matéria já existente, do pó da terra. O mesmo pode-se dizer de Eva, que provinha do homem, e ela possui a mesma substância. Então a Eva também é do pó da terra, porque Adão era do pó da terra, tá? Isso nós podemos ver, nós podemos tocar
que é a matéria física. Então, isso é chamado de visibilidade e tangibilidade, que nós podemos tocar e ver. Apesar de o homem ser formado de uma matéria física, matéria pó da terra, o homem foi criado com a possibilidade de viver para sempre. Claro, se ele vivesse em obediência eterna para com Deus. Mas, lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo número 17, Deus ele põe uma condição, que é, no dia que vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. O fruto, conhecimento do bem e do mal, ok? E lá diz, se vocês me desobedecerem, comerem do fruto, vocês morrerão, ok? E aí nós podemos entender que o salário do pecado é a morte física, ok? Mas ali também houve uma morte espiritual da parte deles para com Deus. E eles se separaram de Deus. Houve uma morte espiritual e uma morte física ali. E quando nós podemos ver essa morte física? Em Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 5, podemos ver a morte física de Adão. E foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. Mas aí algumas pessoas perguntam, olha, parece que é uma contradição. Em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17, vai dizer, olha, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas eles comeram e eles não morreram. Olha, não há uma contradição aqui na Bíblia, nessas passagens. No dia em que foi desobedecido a condição imposta por Deus, que era, não, se vocês comerem, vocês morrerão, a morte física começou a ser uma possibilidade e era certeza. A sentença ali foi decretada, ok? De certa forma, nós hoje, homens, nascemos morrendo, pois a cada dia envelhecemos e estamos mais perto da morte. Então, quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, a morte foi-lhe imposta como sentença. E a sentença nós podemos ver em Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 5 também. Lá que Adão morre e Eva sucessivamente morre, e assim toda a humanidade passa a morrer, pois o salário do pecado é a morte. Como Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 26, vai nos dizer. Então nós podemos dizer que o homem ele foi criado para ser um ser imortal, ou seja, ele com a possibilidade de viver para sempre, caso, lembre-se, não houvesse pecado. Mas o pecado entrou na humanidade, como nós podemos ver em Gênesis, capítulo de número 3. E o corpo hoje é o corpo em sua condição humana pecadora, sujeita às doenças, à fraqueza e ao envelhecimento e, por fim, à morte. Mas lembre-se que a promessa de Deus para os salvos é de que se cremos em Jesus e permanecermos fiéis, um dia Ele nos ressuscitará num corpo glorioso, semelhante a Jesus. Lembre-se que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando nós cremos em Jesus, nós podemos hoje, por assim dizer, viver a vida eterna, com a possibilidade de viver a vida eterna. Então, lembre-se, aqui nesse segundo tópico, nós queremos dizer que o corpo humano tem as seguintes características: matéria, a visibilidade e a mortalidade, ok? Aquilo que nós podemos ver, sentir, tocar, é isso que é o corpo físico do homem, que Paulo vai dizer, o homem exterior. E agora vamos entrar na parte que é do homem interior. Primeiramente, nós vamos falar da alma, o nosso elo com o mundo exterior. Tá? Mas antes disso, lembre-se que alma e espírito, será que isso aí é separáveis? Quero dizer que não, eles são inseparáveis. Tá? Em nosso ser, alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançá-las. Conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial, ou como Paulo vai dizer, o nosso homem interior. Agora, o que
poderia ser a alma? Poderíamos simplesmente dizer que são as emoções, os sentimentos, a personalidade, a alegria, tristeza, ira e sono, entre outras coisas. E é através do corpo que nós temos que essa parte, essa alma, tem acesso ao mundo exterior. É através do corpo que nós expressamos as nossas alegrias, emoções, tristezas e entre tantas outras emoções, razão, intelecto. E a separação do corpo quando morre, ou quando a morte, né? O homem é pó, ou seja, formado de substâncias que estão no pó da terra, e ao pó voltará, ao pó reverterá. Quando o elemento espiritual, que é espírito mais alma, dele se afastar, isso gera a morte, ok? Quando o corpo se separa da alma e espírito, daquela sua parte interior, da sua parte espiritual, isso gera a morte. E o corpo volta ao pó da terra. E o espírito? O que é o espírito? Lembre-se que nós devemos entender que espírito e alma são inseparáveis, ok? Ok? E poderíamos dizer que o espírito é tudo aquilo que nós tentamos e observamos e nos relacionamos com o ser eterno, Deus Criador dos céus e da terra. Através do nosso espírito e alma, temos as experiências e encontros com Deus, mas lembrando-se que tanto o corpo quanto a alma e o espírito estavam no estado pecaminoso. Somente quando nós encontramos a Cristo, Ele nos ressuscita. Ele nos ressuscita espiritualmente e vai nos ressuscitar no físico também. Isso é muito importante nós entendermos, tá? Porque o espírito também pode abrigar o orgulho e a soberba. Por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito e também a sua alma, porque são inseparáveis, é aprisionado até o julgamento final. Okay? Nós podemos dizer, simplificando, que o espírito é o elo entre o nosso corpo e Deus. É a sede da nossa comunhão com o Altíssimo. Agora eu quero fazer algumas observações que são importantes para nós entendermos melhor isto. O que sucede quando as pessoas morrem? A morte é uma sensação temporal da vida corporal e a separação entre a alma mais espírito e o corpo. Uma vez que o crente morreu, embora seu corpo físico fique na terra e seja sepultado, no momento da morte, a alma e espírito desse crente vai imediatamente à presença de Deus, ali no seio de Abraão. E o nosso corpo volta ao pó da terra, esperando a ressurreição dos mortos. Outra observação que nós devemos fazer, e que muitas pessoas afirmam, é que existe um purgatório, mas a Bíblia não ensina o purgatório. E o que seria purgatório? No ensino da Igreja Católica Romana, o purgatório é o lugar para onde a alma dos crentes, alma e espírito, tá bom? Dos crentes vai a fim de ser purificada do pecado até que esteja pronto para ser admitida no céu. De acordo com esse pensamento, os sofrimentos do purgatório são dados por Deus em substituição à punição dos seus pecados que os crentes deveriam ter recebido nessa vida, mas não receberam. O grande problema do purgatório o problema mais sério com essa doutrina é que ela ensina que devemos acrescentar alguma coisa à obra redentora de Cristo e que essa obra redentora por nós não foi suficiente para pagar a penalidade de todos os nossos pecados. E aqui está o grande problema. É que dizer que quando nossa alma vai para o purgatório, ela fica lá no estado recebendo algumas punições, até chegarmos a uma perfeição e irmos para Deus. Mas lembre-se o que a Bíblia nos fala, que em Cristo nós já somos salvos. Não precisa passarmos pelo purgatório, nós já vamos direto na presença de Deus. Lembre-se do ladrão da cruz, do lado de Jesus, que ele disse, olha Jesus, no dia quando morreres, quando irem para os céus, lembre-se de mim. E a resposta de Jesus é,
hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia não ensina o tal de purgatório. Outra coisa que nós devemos observar é a questão do corpo, ok? Tragicamente, muitos cristãos crescem pensando que os seus corpos são obstáculos para uma vida espiritual. Acham que a parte imaterial, alma e espírito, é como boa ou pura, e a parte material, que é o nosso corpo, como ruim. Vão dizer que o nosso corpo não presta, o nosso corpo não serve para nada porque ele nos impede a chegar à presença de Deus, ok? Essa teoria ela é chamada de maniqueísmo. Mas a Bíblia ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha que 1 Coríntios vai nos dizer. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, na quais possuís da parte de Deus e que não sois vós de vós mesmos? A Bíblia não vai mostrar que o corpo ele é importante e por isso nós devemos santificá-lo, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, tanto o nosso espírito, assim como o nosso texto áureo. Então, o corpo ele é de Deus, o corpo foi criado por Deus, ele não é uma parte material ruim, tá bom? O corpo é importante, pois Deus o ressuscitará. A carta aos Coríntios, capítulo de número 15, trata somente da ressurreição do corpo. Se nós lermos lá 1 Coríntios, capítulo de número 15, ele vai falar da ressurreição do corpo. Ok? Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. Lembre-se, o nosso corpo hoje é mortal, mas em Cristo Jesus o nosso corpo estará a imortalidade, estará sendo glorificado em Cristo para um corpo eterno. E Ele vai nos ressuscitar. Foi uma promessa que Deus nos fez, tá bom? Lembre-se, o corpo ele é para a glória de Deus. A alma é para a glória de Deus, devemos santificar. E o espírito também. Tanto corpo, alma e espírito são feitos para glorificar a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? E a conclusão, o homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por esta razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. Tudo, corpo, alma e espírito. Temos de ser santo no corpo, na alma e no espírito. Busquemos a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Isto é que nós devemos entender sobre a natureza do ser humano. O seu corpo pertence a Deus, a sua parte exterior, o homem exterior, mas também o homem interior, a nossa parte espiritual, deve ser santificada em todos os dias, um dia após outro dia. Chegamos a mais uma conclusão dos nossos estudos bíblicos. Lembre-se, se você quiser participar pessoalmente conosco, venha à nossa igreja, que fica aqui em Minocamo, Gifuken, e você pode participar dos nossos estudos bíblicos às 21 horas. Deus abençoe e que você possa se santificar plenamente, corpo, alma e espírito, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe.